Recentemente eu estava falando na nossa igreja para os homens a respeito da importância da liderança pelo exemplo, de como o tempo moderno tem fragilizado a imagem masculina ou deturpado de maneira a tornar o homem uma ameaça para a sociedade, coisa que é contrário ao pensamento bíblico sobre masculinidade e que também é um grande prejuízo para o tempo moderno, para as pessoas, né? O homem tem um papel importantíssimo, tanto como líder, seja no seu lar ou nas outras coisas, e como que é importante a gente resgatar tanto a visão correta de masculinidade, quanto também essa consciência de que nós deveríamos voltar a ocupar o lugar que é nosso. A sociedade moderna tem tentado criar esse espantalho, essa característica que é ou tornar o homem um vilão, né, com aqueles casos, por exemplo, de agressividade, machismo, abuso de poder, ou a sociedade tem tentado deixar homens extremamente fragilizados e frágeis diante das situações da vida, se tornando muitas vezes até omissos nos seus lares, nos relacionamentos e nas suas atividades. Falta hombridade, falta masculinidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para a escolha de presbíteros na igreja, líderes da igreja, nós vemos lá nas cartas de Timóteo e de Tito várias recomendações que são qualidades e características de um líder, de um homem, segundo o coração de Deus. Essas características, essas qualidades, são na maioria das vezes relacionadas à questão de moral, do caráter do homem. Há apenas algumas ali, poucas, relacionadas à habilidade. Obviamente, a habilidade para pregar e ensinar, governar a sua casa. No entanto, nós percebemos ali várias características de um homem piedoso. Obviamente, a igreja, ela escolhe os seus líderes baseado nessa lista que aparece ali em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e também Tito, capítulo 1, do 6 ao 9, além também das recomendações para os diáconos. No entanto, eu fico me perguntando se a gente também não deveria procurar essas qualidades e características nos homens da nossa igreja. Pessoas honestas, de boa índole, pessoas que sabem governar a sua casa, pessoas que não são levados pela ira, pessoas que têm uma capacidade de hospedar pessoas e receber os necessitados, abrir as suas casas para outras pessoas, gente humilde, temperante, homens de Deus. O nosso padrão de masculinidade é Cristo, e Cristo era um servo de todos. Homens devem ser conhecidos pela sua capacidade, a sua prontificação de servir ao próximo, de se colocar à disposição de outros, resgatando aí a visão correta de o que significa ser homem. A nossa sociedade carece disso, porque nós precisamos proteger as nossas mulheres e crianças de outros homens maus. Nós precisamos dar o exemplo para outros homens, para os nossos filhos, para os mais novos. Nós precisamos, por exemplo, resgatar e dar um exemplo do que significa um homem no casamento, um homem no lar. Nós precisamos resgatar e dar exemplo do que significa um homem na igreja, o exemplo de piedade, o exemplo de serviço, de santidade, de entrega à causa do Evangelho. Nós precisamos de homens que entregam as suas vidas a Cristo e entregam também a sua vida àquelas pessoas que estão próximas. Cada vez mais a gente percebe isso, né? Você olha para uma igreja local e as pessoas, a maioria das pessoas que seguram, vamos dizer assim, à frente de trabalho, seja ela evangelística, seja ela ministerial local, é composta de mulheres. Nem sempre porque as mulheres são a maioria da igreja, apesar de haver uma grande quantidade de mulheres na igreja, mas porque os homens têm achado que a sua responsabilidade de liderar tem a ver somente com o que significa ganhar dinheiro e pagar as contas da casa. Obviamente há uma honra nisso, há uma honra em sustentar a casa, há uma honra em poder prover os meios e recursos para a família. No entanto, nós temos abandonado algo que é principal na vida cristã, que é o nosso compromisso com Cristo. E as nossas igrejas carecem disso. Você olha para os ministérios
e você vê a falta de homens engajados, homens que estejam ali realmente para poder servir. O fato de haver tantas mulheres trabalhando na igreja, e graças a Deus por isso, mulheres de Deus, às vezes mascara essa omissão nossa dos homens que não se preocupam com o Evangelho, não se preocupam com o ministério do Evangelho, com o ministério da igreja, se preocupam apenas ali em prover um sustento financeiro, e isso tem sido muito ruim para nós. Você olha para os autores, por exemplo, como John Wesley. John Wesley deseja Deus dê a ele 100 homens que não temem nada a não ser o pecado e que queiram defender a causa do Evangelho, custe o que custar. Homens de Deus, homens apaixonados por Jesus. Eu acho que a gente precisa resgatar essa visão bíblica de masculinidade, de liderança, né? Muitos têm falado de que não há apenas uma cabeça, né? Que no lar, eu concordo com isso. Eu acho que homens e mulheres têm papéis complementares ali. No entanto, eu acredito também que existem muitos homens que têm se escondido atrás desse discurso e se omitido da sua responsabilidade de liderar, de assumir aí o protagonismo do servir. Nós deveríamos ser conhecidos pelo nosso serviço sacrificial que espelha o amor de Cristo pela igreja. E nós, às vezes, queremos ser aqueles que são servidos, aqueles que, como reis, dominam, e não como servos, como Cristo, que serviu toda a igreja. Nós também deveríamos estar dispostos a servir as pessoas que estão ao nosso lado. Seja nossa esposa, nossos filhos, seja a nossa igreja, seja os nossos amigos. Que Deus possa resgatar isso em nós. E é isso que eu espero.